Um ex-campeão da WWE está de saída da companhia. Quem será esse lutador? A gente vai saber aqui nesse vídeo. E além disso, temos mudanças no card do SummerSlam, temos mudanças importantes que estão rolando. E além disso, muitas outras informações, incluindo uma perda dolorosa para uma ex-campeã da companhia. Se você quiser se manter antenado sobre tudo que está rolando no mundo da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer saber tudo o que está rolando. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre e esse é o Notícias da Luta Livre, edição de 6 de julho de 2026. E vamos começar com a notícia mais chocante aí do fim de semana. Aconteceu durante o Jogo do Brasil, saiu a notícia que Sheamus está de saída da WWE. Pois é verdade, o Guerreiro Celta está deixando a companhia. As informações que estão vindo da gringa, né, que são informações da Fightful Select, são de que o Sheamus recusou uma renovação de contrato, uma reestruturação de contrato, quando ele estava contundido, ou seja, muito provavelmente no ano passado. Essa proposta foi rapidamente rejeitada e, com isso, o contrato foi mantido até o seu encerramento, que deve estar acontecendo muito em breve, talvez agora em julho. Tá? Ele já trocou o nome dele no X, já não coloca mais como Sheamus, ele já está colocando como S. Farrelly, que é o nome dele, né? Stephen Farrelly, e a arroba dele ainda permanece como Sheamus WWE, porém ele parece estar indicando aí no seu nome no X o que a Fightful Select está dizendo, que o Sheamus está de saída da companhia. Infelizmente ele está saindo sem ter o seu sonho realizado de ser um futuro Grand Slam Champion. Ficou faltando só o campeonato intercontinental para ele, uma coisa que era muito fácil de ter sido feita. Eles poderiam ter dado para ele esse cinturão na época em que o Gunther estava com o cinturão. Poderiam ter dado o cinturão para ele, ter trocado. No final das contas, fizeram o Gunther esticar o reinado dele até 666 dias, até perder o campeonato para o Sami Zayn na WrestleMania 40. Bom, agora fica a pergunta, para onde que o Sheamus vai? Tem gente que diz que ele pode parar na AEW. Eu tenho as minhas dúvidas, muito por conta da idade, tá? Mas, e não só por causa da idade, por causa dos históricos de lesão que ele tem. Porém, cara, nunca diga nunca. De repente, Tony Khan resolve contratar o homem só para poder fazer um choquinho a mais na WWE. Lembrando que a AEW já tem gente pra caramba lá, então seria até difícil achar um espaço para ele na companhia. Vamos aguardar, vamos ver para onde que o nosso queridíssimo Sheamus irá. Agora vamos começar a falar de problemas que a WWE está enfrentando ultimamente. Um deles é a Rhea Ripley. E o problema da Rhea Ripley parece ser mais sério do que a gente imaginava, né? A Rhea que lesionou o joelho lá na turnê europeia. E aí, segundo a Wrestling Observer Newsletter, a Rhea, ela tá com a possibilidade de o seu espaço no SummerSlam estar sob risco. Por quê? Porque ninguém sabe a extensão dessa lesão de joelho dela, né? A gente não sabe se essa lesão da Rhea é uma lesão séria a ponto de fazer uma cirurgia ou se dá para resolver essa lesão com fisioterapia. O fato é de que desde a turnê europeia a Rhea não aparece na televisão. Ela não aparece. Segundo a Wrestling Observer Newsletter, a Rhea ela já tinha ali uma possibilidade de enfrentar na WrestleMania, na SummerSlam, ou a Alexa Bliss ou a Jacy Jayne. E a gente ainda não sabia exatamente como é que iam ser essas histórias, mas pelo menos esses eram os planos da WWE. Só que com a lesão no joelho ficou tudo meio que no limbo, né? A gente tem visto, por exemplo, a Fatal Influence se engraçando para cima do título de duplas, né, com a Paige Abribella, e a Jacy Jayne que meio que ficou ali, meio que no limbo, tal, meio que apoiando as duas. A WrestleVote, via Fightful Select, disse que a companhia está tendo que mexer em várias histórias por conta de problemas de saúde, não só da Rhea. E esses problemas estão gerando mudanças de última hora. Tá? E assim,
A verdade é que é realmente um efeito cascata, é um efeito dominó. Se a Rhea não pode lutar, talvez eles tenham que inventar alguma coisa com esse título, dependendo se ela puder ficar um tempo fora descansando, beleza, uns 2 meses, dá para segurar o título com ela. Agora, se ela não conseguir, vão ter que fazer ela dropar o título. E aí, cara, pode acontecer um monte de coisa para o SummerSlam. Se ela não puder lutar, por exemplo, a Jacy Jayne tá sem luta. A Alexa Bliss tá sem luta. Nós temos outras possibilidades aí. Então, a WWE vai ter que mexer os pauzinhos para poder acertar. Lembrando que o SummerSlam vai acontecer daqui a um mês. A Rhea, ela ainda não teve o título dela vago. Ela ainda é a campeã da WWE. Isso é um bom sinal. Mas a gente ainda precisa aguardar para ver até quando que a WWE vai segurar esse título com a Rhea antes de resolver mexer os pauzinhos e mudar o cinturão de mãos. Agora vamos falar de possíveis estreias na WWE. Muita gente estava se perguntando do Baron Corbin, né? Tinha uma notícia já de algum tempo de que o Baron Corbin iria assinar de novo com a WWE. Ele que tem lutado na Major League Wrestling com o nome de Bishop Dyer, também lutando em outras companhias independentes. A Major League Wrestling é uma daquelas companhias independentes premium, assim. São companhias que têm shows um pouco mais movimentados no cenário independente, tal, com alguns ex-lutadores da WWE. E o Baron Corbin, ele era campeão de duplas da Major League Wrestling com o Donovan Dijak, que era o Dijak da WWE. E aí, no último Fusion, que é o show da MLW, o show semanal da MLW, foi relatado que o Bishop Dyer, ou no caso Baron Corbin, ele não estava conseguindo fechar o contrato. Ele estava numa disputa contratual com a companhia já há semanas. Então, com base nisso que estava acontecendo, nessa situação, a companhia resolveu demitir o Bishop, destituindo ele do campeonato de duplas. Né? Eles disseram que ele não estava cedendo, ele estava querendo um aumento salarial muito grande, né? E aí, por conta disso, e por conta de ele não estar querendo defender o título, o campeonato de duplas seria arrancado dele. A companhia já arranjou uma outra pessoa, né? O Donovan Dijak informou no X que o seu novo parceiro de duplas é um lutador chamado Joshua Bishop, e com isso o Baron Corbin foi retirado das histórias. Não se sabe se isso é... Assim, eu acredito que a história contratual é storyline, tá? É kayfabe. Mas era apenas um sinal de que realmente ele está saindo da companhia. Com isso, a gente pode imaginar que o Baron Corbin pode estar estreando muito em breve na WWE, e aí a gente vai ter que aguardar para ver se ele realmente vai ser lá o Frankenstein do Danhausen, né? Danhausen, que tem uma luta agendada contra o J.D. McDonough no Saturday Night's Main Event, show que vai acontecer lá no Madison Square Garden no dia 19 de julho. E aí vocês devem estar pensando assim, caramba, vamos botar o Danhausen para fazer uma luta no Madison Square Garden. É porque ele dizicou os Knicks e o New York Knicks, que joga no Madison Square Garden, se tornaram campeões da NBA daqui a 53 anos. Então, o Danhausen hoje é o maior face da companhia, melhor atrativo da companhia que eles podem botar lá no Madison Square Garden. É coisas da vida. Um outro lutador que foi da WWE que pode estar voltando é o Eric Young. Eric Young, que era uma lenda da TNA, depois ele veio para a WWE, lutou um tempinho na NXT, depois no main roster com aquela stable chamada Sanity. Foi quando ele trouxe a Nikki Cross, né? Também teve outros lutadores como Killian Dane e o Alexander Wolf. O Alexander Wolf ficou pela NXT, o Killian Dane chegou a subir para o main roster, mas foi um grupo que não deu muito certo. Depois, o Killian Dane e o Eric Young foram mandados embora e a Nikki Cross durou um tempo. O Eric Young, ele voltou para a TNA e agora o contrato dele venceu. E aí, as informações do Dave Meltzer, da Wrestling Observer, é que o Eric Young, que tem 46 anos, irá voltar à companhia por volta de setembro. Mais ou menos, setembro, outubro, mais ou menos na época do Money in the Bank. E o papel dele, na verdade, seria um papel de treinador lutador
da NXT, que é o papel do Shawn Spears hoje. O Shawn Spears, ele tem esse papel, ele tem esse contrato na WWE que ele é um treinador lutador. Ele luta lá na NXT, ele ajuda nas histórias, mas ele também treina os lutadores nos bastidores lá no Performance Center, tá? Essa vai ser a terceira passagem do Eric Young na companhia, então vamos aguardar para ver como que será essa passagem do Eric Young. A gente acredita que ele deve estar aparecendo bastante aí nas próximas, nos próximos meses lá na NXT. E agora vamos falar de um lutador que todo mundo se pergunta quando que vai estrear na WWE. Sim, estamos falando dele, Zilla Fatu. Meu Deus do céu, mas como tem viúva de Zilla Fatu aqui no canal, muita gente fala desse cara, se perguntando quando é que ele vai estrear e não sei o quê. E a gente fica se perguntando, ele vai ser um novo membro da Bloodline, não vai, fica aquele papinho torto, etc. Pois bem, segundo a False Finish, o Zilla Fatu, que recentemente tem treinado no WWE Performance Center, lá em Orlando, aonde é filmada a NXT, vai estrear na companhia, na brand de desenvolvimento, vai estrear na NXT. E assim, de certa forma, a ideia não é ruim. Por quê? Porque quando um lutador ele está chegando na WWE, o ideal realmente, hoje em dia, no cenário de hoje, que a NXT ela existe, ela tem um público menor, ela é mais intimista, mas ao mesmo tempo ela é transmitida na televisão nos Estados Unidos pela CW Network, no Brasil na Netflix, internacionalmente na Netflix. Isso dá a oportunidade da gente conhecer o lutador, da gente ser apresentado ao lutador, né? E isso permite também a ele, primeiro, aprender o estilo de luta da WWE, né? Que muitas vezes ele vem com o estilo de luta do cenário independente, que é mais acelerado, é mais spot fest, então ele chega, ele aprende o estilo de storytelling da luta livre da WWE com calma ali no Performance Center, se apresenta ao público, pode começar a treinar as promos. A gente sabe que lá no Performance Center às vezes tem lutadores que leem teleprompter. Cara, os caras estão treinando, não tem problema, né? Então isso daria oportunidade para o Zilla Fatu se desenvolver um tempo e depois ele subir para o main roster, que foi o que aconteceu com o Solo Sikoa, né? Solo Sikoa, quando chegou na companhia, ele foi para a NXT, ficou um tempinho lá e depois ele estreou lá no Clash in the Castle, avacalhando contra o McIntyre e mantendo o título com o Roman Reigns, tá? Então, o Zilla Fatu, que é filho do Umaga, né? Então, ali descendente direto da Bloodline, a gente vai ter a oportunidade de vê-lo na WWE em breve. Ele já está treinando no Performance Center, cabe ressaltar. Então, em breve a gente vai estar vendo aí o cara no NXT. Então, viúvas de Zilla Fatu, acalmem-se, ele está chegando. Agora vamos falar um pouquinho do Night of Champions, porque quem assistiu o Night of Champions percebeu uma coisa bem legal, que esse PLE, tirando os PLEs mais tradicionais, né, os PLEs que não são tão tradicionais, né, que são o Team Backlash, o próprio Night of Champions, outros secundários, outros PLEs secundários, a WWE estava fechando 5 lutas para esses PLEs. E aí, o que aconteceu foi que nesse Night of Champions o pessoal percebeu que a WWE botou 6 lutas, o que acabou fortalecendo um pouco o card. E aí, muita gente ficou positivamente feliz com isso e ficou se perguntando o que causou essa mudança. Pois bem, a WrestleVotes informou que a mudança foi um pedido da ESPN para fortalecer a parte paga dos PLEs. Lembrando que hoje em dia os PLEs eles acontecem da seguinte forma: a ESPN ela transmite a primeira hora do PLE gratuitamente nos seus programas, né? Então eles têm lá a ESPN 2 e a ESPN, que é o flagship, é o canal principal. Eles escolhem um desses 2 canais, eles pegam a primeira hora do PLE e transmitem gratuitamente nessas plataformas, né? No canal esportivo principal
dos Estados Unidos. Depois dessa primeira hora, as pessoas que quiserem acompanhar o restante do show precisam assinar o ESPN Unlimited, sendo que quem assina a ESPN, quem assina com TV a cabo, já tem acesso ao ESPN Unlimited. É só chegar lá e assinar o contrato lá, o aplicativo, e poder assistir o show via streaming. Pois bem, o que estava acontecendo? Você estava tendo um PLE em que a parte gratuita tinha 2 lutas e a parte paga tinha 3, nesses shows que não são os principais. Né? Os shows que são os principais, aí você estava tendo ali, por exemplo, no WrestleMania, acho que foram 2 lutas na primeira hora, depois foram 5 lutas no card principal. Aí beleza. No SummerSlam deve acontecer a mesma coisa. 2 lutas no card, gratuito, 5 no principal. Com 3 lutas no principal estava meio fraco mesmo. Então a ESPN pediu para dar uma fortalecida, a ESPN fortaleceu, a WWE fortaleceu e botou uma 6ª luta. A gente espera que esse padrão se repita, né? De que nos próximos PLEs secundários a WWE faça 6 lutas em vez de 5, porque realmente favorece a alavancar algumas histórias. Né? Então vamos aguardar para ver se a WWE vai continuar fazendo a boa ou se essa história vai acabar mudando no futuro. Agora vamos falar sobre o reinado de Sami Zayn. Sami Zayn, que ganhou o campeonato da WWE lá no Night of Champions. Muita gente ficou surpresa, eu fiquei completamente chocado. E a verdade é que não foi só eu que fui pego de surpresa, não, e não só os fãs foram pegos de surpresa. Muita gente dentro da WWE também foi pega de surpresa, incluindo a equipe de marketing. E a gente sabe que isso é um problema, porque a equipe de marketing ela é responsável por fazer toda a parte de divulgação da WWE. E se você já tem banners, artes prontas, com o Sami Zayn sem o título e o Cody Rhodes com o título, no momento que o título troca de mãos, o que você tem que fazer? Tem que mudar tudo. Pois é, então não é uma coisa agradável de se fazer. Inclusive, a WWE, não sei se vocês sabem disso, de vez em quando eles abrem para contratação, as vagas para contratação e tudo mais. Geralmente, né, lá nessas contratações, diz assim, que a pessoa tem que estar disposta a trabalhar longas horas e jornadas cansativas, tá? Porque lá não tem essa coisa de jornada de 5x2, 6x1, 40 horas, 44 horas, não tem nada disso lá, entendeu? Então, ele chega e fala, olha, se você quiser trabalhar aqui, beleza, mas tu vai ralar. E não necessariamente tu vai ganhar um salário bom, né? Você apenas vai saber, ó, cara, eu tô trabalhando para a WWE, é isso. Pois bem, o Sami Zayn, a vitória do Sami Zayn pegou todo mundo de surpresa. E a verdade é que pegou todo mundo de surpresa que foi uma decisão de último minuto. Tá? Ninguém sabe exatamente quando que se decidiu a troca do título para o Sami Zayn. Mas parece que foi uma coisa decidida em curto prazo. Provavelmente na semana do show. Né? Talvez o Sami tenha conversado ali, o Cody também, fala, pô, essa troca de título lá na Arábia Saudita pode ser boa, de repente os árabes chegaram com o poderoso checão, a gente não sabe. A verdade é que essa vitória do Sami Zayn ela foi construída com um nível de segredo pesado em diversos departamentos, o que dificulta a vida da equipe, porque precisa produzir os banners, camisas, materiais promocionais, tudo em curto prazo. Agora eles têm um mês até o SummerSlam, várias artes vão ter que ser alteradas e depois encaminhadas para serem produzidas, né? Lembrando que tem todo um envelopamento do estádio quando eles fazem um show no SummerSlam e tal. Então tem toda uma parada que eles fazem que vai ter que ser alterada, né? Vai ter que ser alterada. Enfim, é interessante essa notícia porque mostra como que a WWE ela é meio engraçada. Às vezes ela opera com histórias de longo prazo, o que faz com que a gente reclame que as histórias estão repetitivas e os campeões não mudam. E às vezes eles operam com decisões de curtíssimo prazo, o que acaba atrapalhando o pessoal que trabalha e que cuida dessa parte de marketing e tudo mais. Então é aquela coisa, a WWE tem que se ajeitar lá numa gestão melhor das coisas que estão acontecendo. Uma próxima notícia é uma notícia triste, tá? Mas que era uma coisa que era meio que esperada, era meio que o pessoal só estava aguardando o momento disso acontecer, que é o falecimento da amiga da Charlotte Flair, a Scarlett Grien.
Essa Scarlett Guian, ela fez ali um alvoroço, né? Quando a Charlotte conheceu ela num programa de relacionamento, de programa social da WWE. Às vezes eles fazem visitas comunitárias e tal. E a Charlotte conheceu essa menina, a Scarlett, que era muito fã dela. E a Scarlett, ela fez um. Ela fazia essas roupas com arte, né? Com pintura tal, com grafite. E ela desenhou uma vestimenta para Charlotte que ela utilizou no ano passado no Survival Series. E depois disso, ela mudou, a Charlotte mudou algumas vezes, às vezes a vestimenta dela, para que ela usasse essa vestimenta pintada pela Scarlett. A Scarlett, ela tinha 8 anos de idade, ela sofria de uma doença, era um câncer cerebral chamado glioma midline difuso. É um troço extremamente agressivo e raro, e que afetava a cabecinha dela. E aí a Charlotte, ela começou a ter um relacionamento muito próximo, não só com ela, como a família dela. Ela levava a menina para os shows, saía para jantar, sempre que ela podia encontrava a menina e tudo mais. E aí, infelizmente, a família da Scarlett divulgou nesse último domingo que a Scarlett acabou falecendo, né? Então, tanto a roupa do Survival Series quanto a roupa da WrestleMania 42 da Charlotte foram homenagens à Scarlett por conta da forma como ela trabalhava, as vestimentas dela, tá vendo aqui? Ela tinha roupinha aqui com airbrush e tal. E a gente acredita que a Charlotte vai continuar homenageando ela, então não se surpreendam da Charlotte aparecer nos próximos shows aí com uma roupinha em homenagem à Scarlett. A família abriu uma conta no GoFundMe para poder pagar as despesas do funeral e com certeza vai ter alguma menção a ela no show de hoje no Monday Night Raw. Falando no Monday Night Raw, vamos falar sobre o line-up, o que a gente vai ter nesse show. O Adam Pearce mandou a boa, ele sempre manda a boa na segunda-feira, na verdade na segunda não, no domingo, né? No domingo anterior ele faz um videozinho para as mídias sociais e ele fala o que vai acontecer no show. Pois bem, Seth Rollins vai abrir o show hoje do Monday Night Raw. O Obafemi vai falar sobre a sua luta no Hell in a Cell contra o Brock Lesnar. Nós teremos Sol Ruka defendendo o campeonato intercontinental feminino contra a Raquel Rodrigues. Teremos os Street Profits dando a revanche pelo título de duplas, Campeonato Mundial de Duplas contra Bron Breakker e Austin Theory. E teremos uma luta que provavelmente não vai ter fim, tá? A não ser que dê a louca na WWE e resolva provar para todo mundo que a troca do título do Sami Zayn foi apenas para fazer a boa lá com os árabes, porque o Sami Zayn vai defender o título da WWE contra o Cody Rhodes nesse show. Detalhe, o show é em Chicago, Illinois, e tem um certo CM Punk que tá ali, né, sombreando ali, assombrando o show. Pode ser que ele apareça. Não duvidem, inclusive, da gente ter uma situação do Cody Rhodes ganhar o título de volta do Sami Zayn e o CM Punk aparecer, botar o dedo na cara dele e desafiá-lo para uma luta pro SummerSlam. Tem muita gente falando sobre isso, tá? Bom, dito isso, a nosso vídeo de notícias é sem spoilers para aqui. Porque daqui para frente a gente vai falar sobre uma notícia que diz o card que estava sendo desenhado para o SummerSlam. Então, se você não quiser saber de antemão o card do SummerSlam, você pode parar o vídeo aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu peço para você que você se inscreva no canal, deixe seu like, tudo mais, tudo aquilo que a gente pede. Também temos o Patreon, onde a gente tem várias lutas e shows com imagens e a minha reação que vocês podem ver. O link está aqui embaixo, são 7 dias gratuitos. Depois é o valor de uma Coca-Cola por mês. Você pode estar ajudando o canal e vendo conteúdos exclusivos por lá. Beleza? Então, depois do alerta de spoiler, vamos falar dessa notícia que o Wrestling Observer Newsletter disse que algumas das lutas planejadas para o SummerSlam foram alteradas, mas algumas estão praticamente certas. Então vamos lá. O que o Dave Meltzer disse? O que nós sabemos antes da lesão da Rhea Ripley é que o card que estava planejado para o SummerSlam era
Cody Rhodes e CM Punk pelo título da WWE. Entrou um Sami Zayn na história. Por isso que eu falei, pode ser que o Cody Rhodes vença o título hoje, o CM Punk bote o dedo na cara dele, porque está em Chicago, e eles setem a luta para o SummerSlam. Inclusive, não duvidem dessa luta abrir o show não, tá? Pode ser que essa luta abra... Se bem que, na verdade, vai ser o Seth Rollins que vai abrir o show. Então, essa luta não deve abrir o show, é verdade. Bom, além disso, ele disse... Roman Reigns e Seth Rollins pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. Tá confirmado. Liv Morgan e Io Sky pelo título mundial feminino. Tá confirmado. E aí ele fala, olha, a lesão da Rhea Ripley não mudou esse cenário, né? E com isso aí, tendo vencido a Liv Morgan, vira Queen of the Ring, e isso setou a luta. Toda essa história já era planejada de longa data, tá? Obafemi e Brock Lesnar Hell in a Cell também já estava certo de um tempo. Charlotte Flair e Jade Cargill. Essa luta tá praticamente, a pedra tá cantada. A gente tem visto essas duas fazendo feud aí. Com certeza essa luta deve acontecer. Trick Williams e Carmelo Reis pelo título dos Estados Unidos. Isso aí já começou a ser setado nessa última sexta-feira, no SmackDown. Gunther e Royce Keys. Aqui vem a surpresa. Aqui vem a surpresa. Por quê? Porque o que a gente... Em nenhum momento, Gunther e Royce Keys sequer cruzaram o caminho. Nunca. Nem olharam torto um pro outro. Eu acho que... Não, na verdade, o Gunther e o Royce Keys, eles se enfrentaram eles se enfrentaram numa luta de number one contender, não foi? Pro título do Cody Rhodes, lá atrás, já tem um tempinho. Verdade. O Gunther é verdade. O Gunther e o Royce Keys já se enfrentaram numa luta de number one contender quando o Cody foi assinar o contrato com o Gunther, o Royce Keys veio para assinar o contrato, aí foi feita uma luta de number one contender entre eles e o Gunther venceu e aí setou a luta deles, acho que lá no Clash in Italy, é verdade. Então, estavam planejando Gunther e Royce Keys, só que agora entrou um Nick Aldis no caminho. Tá? Então, as últimas notícias é que a gente teria realmente Gunther e Nick Aldis, mas não nessa reportagem. Além disso, Paige Bribella versus Fallon Henley e Lane Reed pelo título de duplas femininas. E os planos para a Rhea, antes da lesão, Alexa Bliss ou Jacy Jayne. Tá? Então, algumas lutas aqui a gente já imaginava, outras já se confirmaram, outras parecem lógicas, e tem Gunther e Royce Keys aí que ficou pelo meio do caminho, porque parece que eles vão fazer Gunther e Nick Aldis. Um detalhe importante é que essa luta da Bribella e da Paige contra a Fatal Influence, que estava planejado para o SummerSlam, segundo Dave Meltzer, parece ter sido deslocada para o Saturday Night Main Event, porque essa luta foi confirmada na sexta-feira. Fatal Influence vai enfrentar a Paige e a Bribella pelo campeonato de duplas da WWE no Saturday Night Main Event no dia 19 de julho. Então, a não ser que essa luta aqui não tenha um final, ou a Fatal Influence vencer e eles resolverem fazer a revanche da luta no SummerSlam para ter o retorno da Nikki Bella, a gente provavelmente não vai ter essa luta no SummerSlam, tá? Então, vamos ver como é que vai ser essa situação. A Nikki Bella, ela teve um high ankle sprain, que é uma torção de tornozelo muito mais grave do que uma torção normal. Ela demora muito mais tempo para se curar. E essa torção, ela aconteceu antes da WrestleMania. Ou seja, tem aproximadamente 4 meses. Esse tempo ainda é um tempo curto para se curar de um high ankle sprain. Geralmente a high ankle sprain é de 6 a 8 meses, tá? Então vamos ver se a Nikki realmente consegue voltar ou não, tá? Tá meio puxado, eu tô achando meio complicado de conseguir, mas tudo pode acontecer nesse mundo. Beleza? Bom, esse foi o nosso vídeo de notícias de hoje do mundo da luta livre. Desde já agradeço a audiência de vocês e eu quero convidá-los para o Monday Night Raw de hoje, 8h30 da noite, em Chicago. É show para ser bom, tá? Eu sempre digo que existem pelo menos 2 cidades nos Estados Unidos que a WWE faz traz um molho especial para o show. É Nova York e Chicago. Essas 2 cidades, geralmente a WWE investe um pouquinho mais
para poder fazer um show legal. E não tem nada melhor para a gente afogar as mágoas da eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Noruega, que aconteceu ontem, do que a gente assistir um bom show de luta livre. Bom, vamos pelo menos esperar por isso, né? Então, eu aguardo vocês hoje, segunda, 8h30 da noite, aqui no nosso canal, para assistir o Monday Night Raw. O show vai começar às 9 horas da noite, ao vivo. Eu conto com a sua presença. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até 8h30 da noite na live do Monday Night Raw.